Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê, aqui na Diário TV para vocês. Vocês pediram muito para que a gente abordasse as canetas emagrecedoras. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo só fala disso e quem não faz pensa nisso 24 horas. Então, hoje o programa vai ser todo para tirar a dúvida de vocês. A gente vai conversar com o Carlos, que é personal da Upper, da Academia de Teresópolis. A gente vai conversar com a doutora Lorena e com a doutora Fernanda Gonçalves, que vocês estão acostumados a ela estar aqui sempre com a gente, nutricionista, para poder esclarecer tudo que está envolvendo esse emagrecimento muito rápido. É bom, é ruim? Eu recebi milhões de perguntas a diário também, querendo tirar dúvidas. Então, estamos aqui ouvindo vocês para esclarecer tudo. Agora, o primeiro bloco, estou aqui, recebendo o Carlos, da Upper. Carlos, obrigada. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Tudo bem, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Augusto. Eu sou profissional de educação física, também sou coordenador da Academia Upper Fit, aqui de Teresópolis. Essa academia fica localizada ali próxima à agência da Caixa Econômica, aqui do bairro do Alto. No iniciozinho da reta. No iniciozinho da reta. É uma academia com diversas modalidades. Para quem gosta de musculação, ela tem um amplo espaço de musculação, com peso livre, várias máquinas. Para quem gosta de aulas coletivas, tem várias modalidades, tem dança, tem localizada, wolf, jump, não falta modalidades. E para quem gosta de luta, nós também temos a nossa parte de lutas com jiu-jitsu, muay thai, judô, capoeira. Então, a academia oferece o máximo de atividade física para você que quer se movimentar e quer manter a sua saúde em dia. Só nos procurar. E o povo quer saber, Carlos, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer tomar essas canetas emagrecedoras. Imagino eu que a academia tem alguns alunos que estão nesse processo de emagrecimento também, um trabalho em conjunto, mas o que é muito importante, que eu quero muito que você explique para as pessoas de casa, inicialmente, gente, indiferente se você está tomando caneta emagrecedora, se você está fazendo uma reeducação, a importância de treinar, da atividade física para o corpo da pessoa. Sim, na maioria das vezes, principalmente a galera mais jovem, eles se preocupam muito em ter uma estética corporal. Eles não treinam para ficar saudável, para poder se locomover com precisão, eles querem ficar com o corpo da moda. Todo mundo sarado. Então a gente tenta mudar essa mentalidade hoje na cabeça das pessoas. A gente fala, treina para você ter uma velhice tranquila, você não depender de outras pessoas, conseguir ir no supermercado sozinho, carregar suas bolsas de compras, conseguir se levantar da cama sozinho, tomar o seu banho sozinho. Esse é o princípio fundamental do treino na musculação. Então é isso que a gente tenta trazer para as pessoas hoje em dia, mudar um pouco essa mentalidade na cabeça delas. Porque é importante para o músculo, é importante para os ossos, é importante para a cabeça. Exatamente. Né? Tem tantos estudos hoje que esclarecem isso e as pessoas continuam. Eu vou te falar que eu me incluo. Eu falei com você fora da câmera e vou assumir para vocês que eu já falei isso. Eu muitas vezes me falei, não vou para academia, está chovendo. E nisso eu pagava e eu falava, eu estou pagando e não estou indo, não vou mais. E nisso foi indo. Fiquei com problema de coluna, meu músculo não está forte, então eu estou voltando a ter esse pensamento de que é minha obrigação cuidar do meu corpo, porque senão ele não se sustenta sozinho. Exatamente. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, o nosso corpo é antifrágil. Então se você fica muito tempo parado, você vai começar a ter encurtamento da musculatura, suas articulações vão começar a ficar ressecadas, porque quando a gente se movimenta, a gente libera líquido sinovial nas nossas articulações. Então isso é o lubrificante natural das articulações. E quando você não faz nada, não tem esse líquido. Sim. Então, com o tempo, você vai começar a ter esses problemas. Vai doer o joelho, vai doer o cotovelo, daqui a pouco vai doer a coluna e a tendência é só piorar. Então, tem que se movimentar. Não tem jeito. Não tem. A gente não tem saída, né? Inclusive, o treino de musculação é indicado até para quem precisa tratar alguns problemas psicológicos, como ansiedade, depressão. Isso é muito indicado para quem precisa fazer esse tipo de tratamento. Vai para a academia que você vai melhorar muita coisa. São estímulos neurológicos, né? Que mudam essa visão do problema, Sim, você está treinando. Em vez de tomar remédio, a gente vai malhar.
Eu sempre falo que eu tenho uma amiga que corre pela várzea e ela fala, é meu antidepressivo. Exato, você está liberando endorfina no seu corpo. É- vai ficar é isso. relaxado, tranquilo. É o melhor remédio, você não paga nada. Aliás, a academia você A vai poder academia você pagar. paga, mas é melhor pagar a academia Sim. para ficar saudável do que para Com farmácia. certeza, é um investimento. E um belo A gente investimento. não ter que tomar remédio é bom demais, Exatamente. né? Usar o que a gente tem de natural a nosso favor, Exatamente. né? E me conta, como que as pessoas têm aquelas dúvidas de a gente vai tomar a canetinha, a gente vai emagrecer, a gente vai ficar pelancuda. O que que a atividade, por que que a atividade física é tão importante nesse processo de emagrecimento? Então, essa preocupação do emagrecimento geralmente vem muito das mulheres. As mulheres têm muito essa preocupação de estar com o corpo em dia. E essas canetas funcionam de que forma? Elas inibem o apetite. Então você vai ficar o dia todo sem fome. Se você não está trazendo nutrientes para o seu corpo, ele vai começar a queimar e você vai emagrecer. Não tem, assim é fácil. Mas se você não faz uma atividade física regular, você vai começar a perder massa muscular, vai começar a perder massa óssea, vai começar a ter flacidez no seu corpo. A longo prazo você pode ter problemas ósseos, como osteoporose. Então, se você faz o uso da caneta, se alimenta de forma regular, com alimentos adequados, e faz atividade física, você vai não reverter totalmente, mas você vai diminuir as chances de ter esses problemas. Sim. Sua musculatura vai estar recebendo nutrientes, você vai ganhar massa muscular, não vai perder tanta massa muscular. Seus ossos estão recebendo nutrientes, então você vai impedir que você tenha um problema futuro de osteoporose e seu corpo vai ficar rígido, sua musculatura está ficando enrijecida, então não vai ter flacidez, não vai ficar com aquela barriguinha mole, com aquele bracinho do tchau balançando. Sim. Então, por isso é importante, use a caneta, mas faça atividade física e se alimente de forma adequada. E então a gente sabe que existem homens que fazem uso, mas na academia a maioria ainda são mulheres. A maioria esmagadora são mulheres. Tem homens que fazem uso, mas a maioria não vai falar que faz uso, porque se sentem... Eu acho que tá todo mundo, tá um monte de gente fazendo que ninguém tá contando. Hoje, assim, até as mulheres escondem um pouco, mas ainda falam. Os homens, na maioria, não falam, porque se sentem, às vezes, um pouco menosprezados, diminuídos. Mas homens e mulheres estão usando, isso aí é fato. Essa caneta Eu acho que quando busca qualidade de vida e você não vai esperar que aquilo ali te emagreça pro resto da vida e eu não preciso fazer nada, isso me deixa preocupada, sabe? A pessoa achar que o medicamento vai fazer com que a vida dela ande e que ela fique magra, maravilhosa. Não. Eu acho que tem todo esse conjunto, tem toda essa importância. Por isso que a gente pensou em fazer esse programa tendo um educador físico para que a gente pudesse falar de verdade para vocês aí de casa da importância do essencial que é praticar uma atividade física. Muitas vezes a gente fala, vai caminhar. Não consegue fazer mais nada, vai caminhar. Não tem dinheiro, vai caminhar, Exato. e caminhar é de graça. Mas a gente, por exemplo, na nossa cidade e em muitas outras cidades, existem praças que têm equipamentos. Não tem desculpa, né, Carlos? Até aqui mesmo nós temos alguns espaços, ainda tem muito que melhorar. Mas já é o início, já é um Sim. pontapé inicial. Como você disse, para caminhar você não precisa gastar dinheiro. É isso. Só coloca um tênis confortável e vai. Faça meia hora hoje, amanhã 40 minutos, daqui uns 2 semanas faz 1 hora e assim você vai melhorando seu desempenho e vai fortalecendo seu corpo. É simples, não tem mistério. As canetas emagrecedores me dão um outro medo, que é o ganhei e fiquei magra imediatamente. Coisa que a academia não é assim, né? A gente precisa da ajuda, da força de vontade de vocês que estão em casa da gente. A gente precisa de uma alimentação adequada, a gente precisa da atividade física. E mesmo assim, tem gente que tem um organismo mais lento, né? Ou um organismo que não se adapta à alimentação e a gente tem que fazer alguns testes até chegar a malhar e ficar com condicionamento físico 100%, não é? Sim, só a caneta ela não vai fazer milagre. E, inclusive, independente de uso ou não da caneta, as pessoas quando perdem peso ficam com aquilo no imaginário de que vai ficar eternamente com aquele corpo que a caneta deu. Mas manter aquele peso perdido é muito mais difícil para as pessoas depois do que durante a perda. Sim. Então, por isso é essencial você ter alimentação. Como você disse, tem pessoas que têm alguns problemas que vão dificultar um pouco mais a perda de peso. Isso deve ser estudado, o porquê está aquilo, se tem algum problema hormonal. Às vezes, se a pessoa não dorme o suficiente, já aumenta o cortisol, isso impede que ela emagreça.
às vezes come de forma correta, come alimentos saudáveis, mas come em quantidades altas demais, e isso tudo influencia. Então, é uma série de pequenos ajustes que tem que ser feito para a pessoa chegar naquele ideal que ela acha que é o perfeito para ela. Que é o perfeito. É porque não há uma fórmula mágica. Não. E há alguma atividade, antigamente o pessoal falava muito que o aeróbico queimava muito mais. Dá umas dicas pra gente de quais são as atividades que mais queimam gordura, que mais fazem a pessoa ficar mais firme, mais durona, que mais cresce músculo. Conta pra gente da vivência da academia. Então, para início, não existe exercício que vai queimar a gordura. A mulherada chega, eu quero perder essa gordurinha do abdômen. Não tem como fazer isso. Infelizmente, não tem um exercício que vai queimar a gordura só daquele local. Sim. O corpo entende que precisa queimar a gordura do corpo todo. Então, a barriga vai ficar retinha depois como consequência. Hoje em dia, a musculação queima gordura, mas ela não é o melhor exercício para queimar gordura. Um treino de 1 horinha vigoroso, você vai queimar aí 200 calorias, é bem pouquinho. Para queimar um pouco mais, você precisa fazer aeróbio, que vai te dar um impacto maior na queima de gordura. Mas para melhorar isso, é a união dos dois. Faz o treino de musculação, treino de força e depois o cardio. A união dos dois vai acentuar essa queima de gordura e vai ter o resultado melhor. As pessoas sempre ficam assim, eu tenho 1 hora para malhar, eu tenho 1 hora para malhar. E às vezes em 1 hora não dá para fazer isso tudo, né? Dá para fazer um treino muito otimizado em 1 hora. Claro, você tem que se controlar para não ficar conversando muito, para não parar muito tempo para descansar. A foto no espelho, gente, é só na hora de ir embora. Exato, foto no espelho, só no final, toda descabelada, suada. Mas Sim. dá para fazer 1 horinha, dá para fazer um treino. Meia hora você faz um treino de força, de musculação, é suficiente. E mais meia hora você faz um cardio. 1 horinha ali, você consegue fazer isso tranquilamente. É só ter organização e manter o foco ali, que você consegue fazer isso em 1 hora tranquilamente. Sim. É porque eu tô te perguntando isso porque realmente as pessoas às vezes têm o horário de almoço, tem 1 hora, não gosta de acordar muito cedo, então se programa com 1 hora antes, ou se programa 1 hora depois do trabalho, né, ou da escola, ou de qualquer outra atividade física que é fixa, que tenha, para poder fazer a atividade física, né? Sim. E o importante é ir. Isso é mesmo. Saia de casa, dê o primeiro passo, vá à academia. Nem que você comece fazendo 1 vez na semana, mas vá, para você se ambientalizar, se acostumar com os exercícios, com o equipamento, e depois, quando o seu corpo vai pedir que você vá mais dias, você vai sentir falta daquilo. Aquilo vai estar fraquinho, né? Sim, aí você vai começar a ir outros dias para poder adaptar o seu corpo e ter mais resultados. O corpo pede, não adianta. Isso é automático. Nosso corpo é super adaptativo. A Upper está aberta de que horário a que horário? A academia funciona todos os dias, de segunda a sexta, de 6 da manhã até 11 da noite. Sábado, de 8 às 2 da tarde. E no domingo, de 9 a 1. Nos feriados. Até 11 horas da noite é um horário legal, né, gente? Legal. Porque aí a gente não pode ter aquela coisa da preguiça, tipo, a academia vai fechar às 7, vai fechar às 8, eu tenho que treinar rápido. Não. Exatamente. Tem muita gente que gosta de ir nesse horário mais tarde, inclusive para poder ficar mais relaxado depois e dormir com mais facilidade. Então, não tem desculpa, gente. A academia está funcionando todos os dias em horários mais diversos possíveis. Funcionamos nos feriados, então é só procurar a gente. E tem uma avaliação médica, né, para poder entrar na academia. Para sair, começa com um instrutor, um professor próximo, para poder dizer, fazer não sei como é que vocês chamam, aquela que não vai na academia, gente, não sei como é. Tem um programa que a pessoa sabe quais são as atividades que ela tem que fazer na academia. Antes de você iniciar a academia, se você já tem um problema de saúde pré-existente, a gente sempre pede que faça o acompanhamento com o médico, que ele emita um atestado te liberando para a atividade. Sim. Independente do que seja, a gente precisa desse atestado até para poder saber como acompanhar aquela pessoa. Dentro da academia, a gente faz uma avaliação nossa. A gente vai ver se tem algum problema de postura, ver se tem alguma diferença de um membro para o outro, fazer avaliação de composição corporal para ver peso, se está adequado, se o percentual de gordura está adequado. E depois disso, do resultado dessa avaliação, aí o professor vai acompanhar a pessoa, vai montar um treino todo em cima daquela avaliação e em cima da individualidade da pessoa, dos horários, do objetivo que ela quer e do tempo que ela vai ter disponível. Então a pessoa vai ficar, assim, não vai ter, se ela quiser um personal, vai ter uma pessoa que vai ficar o tempo todo ali auxiliando ela. Sim. Mas caso ela não queira um personal, ainda assim vai ter o professor dentro da musculação, que vai estar ali o tempo todo olhando, corrigindo, dando suporte necessário para a pessoa. Elas não vão ficar desamparadas ali. Ninguém fica sem professor, né? Ninguém. Tem dúvida, tira dúvida. Sempre. O bom do personal é que o personal tá ali naquele horáriozinho do teu ladinho. Exato. Literalmente segura na mão, né, cara? Segurando na mão e castigando, que o personal, nossa função é
tirar o couro da Cobrar, pessoa. não deixar ninguém bater papo e Exatamente. executar a atividade direitinho. Focar no treino e alcançar o objetivo. Então, tá bom. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Por conversar com a gente. Vou ver se a gente consegue ir lá na academia também para poder conversar com o pessoal. Com E certeza. apresentar um pouco mais a Upper Fit para vocês aí de casa, para vocês conhecerem mais. E eu acho que esse assunto é saúde. A gente sempre tem o que falar. Exatamente. E a gente sempre tem coisas para poder cuidar do próximo. Isso, concordo Né? plenamente. Tem algum convite para deixar para o pessoal de casa? Venham nos conhecer, a Perfit. Serão muito bem-vindos. Carlos fica lá quase todo dia? Todos os dias, de 3 às 5 e depois de 7 às 10. Então é só passar na Upper, conhecer a academia, fazer sua matrícula e viver saudável, tá? Alimentação saudável, a gente não tá aqui para julgar ninguém e para falar que ninguém tem que usar canetinha, né? Não. Mas a gente está pedindo para que vocês se cuidem, que vocês também se alimentem bem e que vocês também treinem para que o corpo consiga aguentar o trampo. Exato. A nossa saúde é o nosso maior patrimônio. A gente tem que cuidar muito bem dela. É isso. Exatamente. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Agradeço a equipe da Upper por mim. Com certeza. Obrigada. E vocês aí de casa, não saiam daí. Agora, nos próximos 2 blocos, teremos doutora Fernanda e doutora Lorena para tirar as dúvidas das canetinhas. Elas emagrecem, não emagrecem? Você tem o efeito rebote? Tem que fazer um desmame? Como que a gente sabe se a gente pode usar, se a gente não pode usar? Com cuidado, para que você possa continuar cuidando da sua saúde. Então agora, estou saindo daqui do estúdio, estou indo lá para a clínica da doutora Fernanda para conversar com elas. Fica aí que eu já volto. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor, com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Olá, sou o Leonardo da Quanto Automóveis. Venho apresentar uma dica bem legal para você, que tem chave com start-stop. Você que já passou aquele perrengue e ficou a pé e não conseguiu abrir o carro nem ligar, vem para cá que eu vou te mostrar. Primeira dica, para você abrir o carro, às vezes que já acabou a bateria, na grande maioria, você consegue puxar de uma certa facilidade e tirar uma chave como se fosse de uso comum de outro qualquer carro. Tem alguns que tem uma capinha, essa em específico não tem, que é da linha Jeep. Você vai abrir no modo comum. Dica número 2. Quando você já abriu, já entrou no carro, você não tem mais a utilidade da chavinha. Você pode acoplar ela de novo a chave Start-Stop. Na linha Jeep é bem legal que você, mesmo sem a bateria, você consegue ligar de forma bem simples. Você vai apertar o freio como se fosse ligar normalmente, mas ao invés de apertar com a chave longe do Start-Stop, você vai apertar com a própria chave. E fácil assim, você vai conseguir ligar o seu Jeep. Lembrando que a gente acabou de explicar uma dica que funciona na grande maioria das marcas. Caso o seu veículo não funcione dessa maneira, o ideal é você consultar no manual do proprietário, tá? Então, essa é uma dica para a grande maioria, porém, se a sua marca não é dessa maneira, você pode consultar no manual do proprietário, que lá vai te explicar tudo direitinho. Terceira e última dica bem legal para você utilizar. Nessa da linha Jeep, que é um pouco mais específico,
Para você fazer a troca da sua bateria, você tira a chave que a gente acabou de mostrar para vocês e tem um local indicado para você colocar a chave e puxar. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte. Uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Eu sou a Michele Heitz, embaixadora da Ana Gonçalves Aromas, e hoje eu estou aqui para mostrar quem está por trás dessa marca tão maravilhosa. Bom, eu sou a Ana, da Ana Gonçalves Aromas, e será um prazer poder entrar na sua casa. Aproveite e faça as suas compras com os melhores aromas de Teresópolis. Voltei com o segundo bloco. Falei com vocês que a gente ia dar uma fugidinha do estúdio. O primeiro bloco foi muito bom, a gente falou sobre atividade física e sobre como a gente tem que cuidar também do corpo associado a dietas e a atividades físicas para que tudo dê certo, né? Agora, falei para vocês que eu ia fugir, que eu ia vir para o consultório da doutora Fernanda Gonçalves, nutricionista, para poder tirar todas as dúvidas que a gente recebeu. Foram muitas perguntas. Não sei se a gente vai conseguir falar todas elas hoje com vocês, mas a gente vai tentar puxar para o assunto bem importante, que são as canetas, que é a Tizerpatida, que tá todo mundo curioso em como que emagrece, se toma e para, se a gente tem um efeito rebote, toma para a vida inteira. O que a gente tem que fazer, doutora Fernanda? Seja bem-vinda. É sempre um prazer. Eu amo estar aqui agora, junto da minha parceira aqui no consultório, doutora Lorena. Muito obrigada pelo convite. A Tizerpatida, eu brinco, né? Todo mundo é a febre atual, né? Que, para quem não entende ou não sabe o que é Tizerpatida, é o princípio ativo do Monjaro, né? Que é a caneta que está fazendo um sucesso aí. E tem o lado bom e o lado ruim. Realmente está sendo um medicamento revolucionário, né? Que faz com que todos os problemas associados à obesidade, que é sim uma doença, não está tudo bem estar obeso, tá? Então, é um medicamento que ajuda a reduzir todos esses problemas associados e que tem o mínimo de efeito colateral, porque a gente tinha outras canetas, né, que era o Ozempic, o Wegovy, que traziam, né, junto um efeito muito ruim, que era muito enjoo, era quase que impraticável por muitas pessoas. Já a Tizerpatida, ela veio para
aliviar. Então, realmente não traz muito efeito colateral. Não é que não tem, mas quase não tem. Doutora Lorena, prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Fernanda. Vamos conversar muito sobre saúde ainda aqui no Papo Café. Sim. Mas queria perguntar para você já de início que a Tirzepatida, ela tem efeitos amplos na saúde das pessoas, né? A gente cuida um pouquinho da ansiedade, a gente cuida da compulsão. Então fala um pouquinho pra gente, foi uma das perguntas importantes que eu trouxe, que o pessoal de casa mandou pra gente. O que mais a Tirzepatida ajuda fora o emagrecimento? Então, como a colega doutora Fernanda disse, né, a obesidade em si é uma doença crônica e uma doença que ela agrava outros sintomas de outras comorbidades, né? Esse medicamento, a Tirzepatida, é um medicamento muito bom porque ele tem um amplo de tratamento muito bom. Por quê? Ele vai reduzir risco cardiovascular. Em pacientes com diabetes, ele vai regular esse diabetes, resistência insulínica, hipertensão arterial, tratamento de obesidade, que a gente trata off-label, porque a perda de peso ela já melhora essas comorbidades. Melhora em mulheres, né, acima de 40 anos, o ajuste hormonal, né, com melhora os sintomas da perimenopausa e da menopausa. Em homens, ajusta a parte hormonal de testosterona. É um medicamento que ele veio, como a colega explicou, com uma gama de melhorias, né, para o corpo. Off-label também, algumas pessoas tratam em relação ao sono, com melhora de ronco, melhora daquela desconforto no dormir, né? De apneia do sono. Então, é um medicamento que a gente tem trabalhado aqui em Teresópolis, está tendo um efeito muito bom. As pessoas estão perdendo realmente muito peso, mas com qualidade de vida, com saúde. Por quê? Como a gente trabalha juntas, eu fico com a parte médica, com a parte de anamnese completa, exames laboratoriais, exame físico, já tratando as comorbidades pré-existentes e inibindo outras e melhorando a obesidade. E a doutora Fernanda vem com a suplementação, com a reposição desses nutrientes, fazendo com que ele não sinta os efeitos rebote que teria da medicação. Sim. E o nosso objetivo é o quê? Não ter esse efeito rebote. Pós o tratamento, fazer um desmame, um tratamento, acompanhamento da parte de saúde mental. Para quê? Para esse paciente não voltar a ter o ganho de peso. Então, é um acompanhamento longitudinal, de multidisciplinar, focado em cada paciente de acordo com a sua comorbidade e suas necessidades. E as pessoas também perguntaram muito, doutora Lorena, sobre como tomar. A gente está vivendo um mundo atual que todo mundo é profissional de beleza, todo mundo faz harmonização, todo mundo injeta isso, injeta aquilo. Qual a importância de buscar realmente um médico que peça exames complementares, que possa estudar o teu corpo, estudar as suas necessidades para poder fazer um tratamento associado ou então apenas o tratamento com a Tirzepatida, mas com eficiência? Então, essa pergunta, Fernanda, é excelente. Por quê? Infelizmente, a gente tem um mercado negro no Brasil que infelizmente é muito grande. Então, há a importância de você procurar um profissional sério, credenciado, né, com CRM ativo, uma clínica que compre esse medicamento de forma confiável, um profissional médico que vai te acompanhar, ver se você tem indicação de tomar ou se tem alguma contraindicação, porque tem pacientes também que não podem tomar um medicamento, e fazer esse acompanhamento longitudinal, porque uma simples desidratação no paciente, normalmente, independente de usar o medicamento ou não, pode levar a um agravo, uma simples diarreia, com ou sem a medicação. Então, com a medicação, isso piora um pouco mais. Então, com o médico, a gente consegue avaliar esse paciente, ver se ele tem condições de uso de medicamento, avaliar também com exames longitudinais, ver se está tendo alguma melhora ou piora. Por exemplo, pacientes com esteatose hepática, a gente tem tido um avanço com melhora dessa esteatose, que chega aqui com grau 3 e depois do tratamento, com a perda de peso, evolui para um grau 1. Então, a gente consegue ver e monitorizar isso. Então, isso é muito legal, dar esse feedback para o paciente e de forma segura, credenciada, tudo direitinho, sem botar em risco. Para que vocês possam ficar seguros do tratamento. Doutora Fernanda esteve lá no Papo, né, no início do ano, e ela soltou essa novidade, que o consultório ia começar com um protocolo de emagrecimento, junto com a doutora Lorena, e foi um boom, assim, porque as pessoas tiveram realmente muitas curiosidades, porque você tem uma credibilidade muito grande na área da nutrição, né, Fernanda? E as dúvidas eram, tipo, as pessoas estão achando que elas vão tomar a injeçãozinha e elas vão resolver a vida toda. Elas não vão precisar comer, elas não vão sentir fome, elas vão precisar comer, elas vão precisar beber água, elas vão precisar malhar, não vão precisar fazer nada. A injeção, eu acho que esse sempre foi o sonho lá desde
daquela cápsulazinha que tinha lá atrás, que fazia mal, que eu não me lembro agora, Sibutramina, né? As pessoas tomavam sonhando no corpo perfeito de uma hora para outra. Tomei, ingeri, tô Veio ótima, acordei princesa. E, gente, não é assim. A gente veio aqui mais uma vez para tirar essas dúvidas todas, porque precisa de acompanhamento médico, precisa de cuidado, carinho com o nosso corpo, né, doutora? É isso aí, Fê. O que acontece é que esse medicamento, ele é um análogo do GLP-1 e ele tem o GIP também, né? Então, o que eles fazem? Eles vão te aumentar a saciedade, né? Reduzir também o interesse pela comida. Então, assim, você realmente olha ali um doce, uma coisa que, cara, você tenha talvez uma compulsão, você vai nem tchum pra ali, tá? E você vai se sentir mais saciada. Então, um pouquinho que você come vai te satisfazer. Você vai parar ali e vai ficar plena. A gente tem até uma paciente que fala, cara, eu acho que todo mundo tinha que ser assim na vida. Assim. Essa é a postura real frente à comida, né? Só que a gente sabe que a comida é uma válvula de escape, né? A gente vive uma bolha de estresse. Quando a gente olha para a comida, é aquela, ai, ufa, vou descansar. É um momento de conforto, né? É um conforto, é prazer, né? E tá tudo bem ser, desde que não te atrapalhe na saúde, né? A gente também não quer o radicalismo aqui. E aí, o medicamento, na verdade, ele não vai te emagrecer, mas você vai ter um interesse menor, você vai entrar em déficit calórico e vai emagrecer porque você tá comendo menos. Sim. Só que se você comer menos da forma errada, né? Você vai perder peso da forma errada. E a forma errada é queimar músculo. Quando você queima músculo, que é a nossa usina de energia, a gente perde a capacidade de queimar gordura. Isso é reduzido. O teu metabolismo cai. Então, quando isso significa que quando você parar a medicação, você vai retornar ao peso muito mais rápido, né? E significa também que você vai demorar muito mais para queimar gordura, porque é a nossa usina de queima. Sim. Né? Então, não é interessante perder massa muscular. E como que a gente faz para prevenir isso frente ao uso da tirzepatida, para fazer com que ela seja segura, né, para a saúde? Ajustando o consumo proteico, ajustando a suplementação, porque não adianta só comer proteína e você não ter micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, em quantidade suficiente, porque você não vai conseguir fazer com que o teu metabolismo funcione. O metabolismo também depende, né? Também tem esses nutrientes como combustível. Então, a nutrição tem que sim estar em dia, senão você vai cair cabelo, vai perder osso, vai perder músculo, vai perder unha, né? E não é o interessante para ninguém. Você tem que praticar muita atividade física, então não só de força, mas principalmente associada a cardio, né? Então tem que ter atividade física, isso é obrigatório aqui. A gente fala, se não tem, a gente não aplica. Tem que ter. E tem que ter também o que a gente chama de monitoramento. Então, assim, você perdeu peso, não comemora. Vamos analisar aqui na nossa bioimpedância o que foi que você perdeu. Porque se foi músculo, a gente tem que sentar e analisar onde é que foi o erro ali. Vamos sentar, vamos ajustar a rota, porque não tá legal. Eu, esses dias, recebi uma paciente que está fazendo uso da tirzepatida da forma clandestina. A gente fala a verdade aqui, gente. Isso. É isso. E aí ela chegou aqui e aí eu fui avaliar. E ela já era minha paciente antiga, né? Então eu só comparei a massa muscular dela com as bioimpedâncias passadas. Cara, ela perdeu cerca de 5 quilos de massa muscular. Isso é muita coisa, sendo que ela tá aos 55 anos dela, já tá numa menopausa. Sim. Para ela isso significa muito. Então, assim, eu falo, qual vai ser a tua qualidade agora de vida, de você chegar aos 70 anos, conseguindo sentar no vaso sozinha e levantar? Com que força você vai ter? Então, a gente tem que pensar também em longevidade, né? Não só estética. Sim. E é isso que as pessoas não estão pensando, que tem todo um conjunto, porque o nosso corpo, eu acho que está na cabeça das pessoas, porque todo mundo está fazendo, né? A gente já brincou no outro programa, doutora Lorena, que 50% da cidade está fazendo, escondida, os outros 50% tá com vontade de fazer porque ainda não conseguiu fazer a captação do financeiro, né? Então, é uma coisa que a gente entende que se estiver funcionando para você, ótimo. É igual a tua paciente que está no clandestino. Se estiver funcionando para ela, ótimo. Mas tá funcionando?
você pode estar emagrecendo. Eu escutei muitas pessoas, antes de vir conversar com vocês, falando, não, eu não sei se eu estou emagrecendo muito, porque eu estou querendo nem me pesar, mas a roupa está mais solta. Mas muitas vezes, é o que vocês estão falando, a roupa está solta não é gordura, é massa que você está perdendo. Né? E isso é ruim para o teu corpo. Então, o corpo da gente ele precisa estar sustentado, a gente precisa estar em pé, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa viver com uma cara de saudável de verdade, para poder ter qualidade de vida. Fora o emagrecimento fica feio, né? Fica aquele emagrecimento flácido, pelancudo, que eu falo, né? Outro ponto importante é que saiu um estudo recente, né? Que diz que quem emagrece da forma errada com a dizerpatida recupera o peso 4 vezes mais rápido do que quem emagrece só com mudança de estilo de vida e dieta. Então, isso não vai fazer milagre por você. Agora, você tem duas opções. Uma, usar o remédio como atalho para o emagrecimento rápido, né? Mas que não vai ser saudável. Sim. Ou usar ele como um gatilho, que é justamente o que a gente faz aqui, para que você vire a chave da mudança de vida. Isso aí. Tratar de saúde mental, né? E o que a gente preconiza muito aqui é a parte também da saúde mental. Por quê? Não adianta você não mudar a sua mente em relação ao seu corpo. A mudança ela tem que vir de dentro. Então, trabalhar as questões das compulsões, a questão dos traumas. Tem gente que come, como a colega falou, para descarregar raiva, felicidade, ou algum trauma de infância, alguma coisa recente, uma ansiedade, estresse. Então, você tem que trabalhar. Isso aqui a gente faz de forma integrativa, focando todo o paciente, vendo o paciente de forma integral, não só um pedaço dele. Sim. Fazendo com que haja uma melhora significativa na qualidade de vida, na longevidade, o que a colega falou, o envelhecimento, nós mulheres, homens, enfim, até adolescentes, né, crianças, mas que tenham qualidade de vida e que cresçam melhor, com seu corpo melhor, se sentindo melhor também ao se olhar no espelho, aprender a se amar um pouco melhor. Então, o dizerpatida, resumindo assim, é um medicamento excelente, mas usado da forma correta, né? Então, vocês se preocupem e a gente vai parar agora rapidinho, mas tem o terceiro bloco, elas vão ficar aqui comigo pra gente esclarecer mais dúvidas de vocês. Fica aí. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu sou a Michelle Heitz, embaixadora da Ana Gonçalves Aromas, e hoje eu estou aqui para mostrar quem está por trás dessa marca tão maravilhosa. Bom, eu sou a Ana, da Ana Gonçalves Aromas, e será um prazer poder entrar na sua casa. Aproveite e faça as suas compras com os melhores aromas de Teresópolis. Não
não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Agora, voltando para o terceiro bloco, ainda tem dúvida para vocês. Doutora Lorena, como funciona o atendimento com vocês? Então, o nosso atendimento aqui no consultório é feita uma avaliação, né, de cada paciente de forma individualizada, com uma equipe multidisciplinar. O que é isso? Eu, como médica, avalio toda a parte médica do paciente. O que é isso? É a anamnese completa, que é o histórico de doenças que o paciente tem, comorbidades atuais, ou seja, se ele tem diabetes, hipertensão, quaisquer outras doenças, né? E a gente avalia também os exames laboratoriais. Como é que está o hemograma, os exames, o risco cardiovascular, e é verificado se o paciente ele tem indicação de fazer o tratamento ou se ele tem contraindicação também. Isso é importante, né? Porque todo mundo acha que pode tomar e tá todo mundo tomando sem saber. Existem pacientes que são totalmente contraindicados. Então, a gente verifica se o paciente tem indicação. E o tratamento, ele não é só focado na aplicação e a pessoa vai embora. A gente vai avaliar tanto a parte médica como a parte nutricional, que a colega vai explicar mais à frente. E a gente é feito aqui a avaliação completa. Exemplo, chegou um paciente aqui que já é diabético, tem uma resistência insulínica muito alta. Eu não vou passar só tisepatida, fazer a aplicação. Eu vou ajustar o medicamento que ele toma, vou verificar se ele está tendo no exame uma colesterolemia, enfim, ácido úrico. A gente vai ver outros exames, ver a função renal, hepática, ou seja, ver como está funcionando. Rins, pâncreas, tireoide também, que é muito importante, né? Que isso tudo altera também na obesidade. E o paciente, ele vai ser avaliado de forma integral, né? E vendo também essa questão que a gente falou da compulsão e do tratamento da saúde mental, porque a medicina não tem como você desfragmentar ela. A medicina, ela é um todo, você é um tripé, corpo, mente e seu espírito, sua mente. Então, a gente avalia aquilo tudo. Avaliado isso tudo, a gente inicia o tratamento, que vai ser as aplicações e a avaliação semanais, médica, e nutricionista, e a minha parte, eu vou avaliar toda semana como esse paciente decorreu naquela semana e passo para a colega que ela vai explicar como é feita a parte nutricional, a avaliação. Fê, conta pra gente como é essa avaliação sua como nutricionista nesse mundo do emagrecimento com a tisepatida. Perfeito. Quando o paciente chega aqui para consulta com a doutora Lorena, para aprovação, né, para ver se ele tem indicação, eu estou nessa consulta. Então, essa consulta a gente faz casada, que a gente adora, né? Acho que é a consulta que eu mais gosto. E aí, uma vez, ela inicia, aí ela fala, olha, o paciente tem não só
não tem nenhuma contraindicação, como tem indicação de fazer uso do medicamento. Aí que a gente gosta mesmo, né? E aí, o paciente vem para mim. Uma vez que o paciente chega, que aí eu calculo o plano alimentar, faço todas as orientações, não só dietética, né, mas como do estilo de vida. Então, aqui eu não vou falar só do que ele tem que comer para ele não perder, por exemplo, massa muscular, para ele manter a saúde óssea dele em dia. Eu vou falar para ele isso também, mas que vou alterar todo o estilo de vida. Então, vou falar de prática esportiva, vou falar para ele também como está o sono dele, como está o intestino dele. Então, a gente conversa sobre um todo. Foi exatamente o que a doutora Lorena falou. Nós somos um aglomerado de situações, né? E a gente não é só a obesidade ou o sobrepeso, né? E aí, faço também associado à suplementação necessária, frente aos exames que ele trouxe ou frente aos exames que a doutora Lorena vai prescrever para ele, né? De que exames que são necessários para acompanhamento, porque tem isso também, né? Em determinado tempo, a gente tem que solicitar mais exames. E aí, toda semana, quando o paciente retoma, estamos nós duas aqui, né? A doutora Lorena faz a aplicação semanal do medicamento, eu faço a pesagem e também circunferência abdominal. E aí a gente avalia os resultados, né, que é considerado um resultado positivo, uma perda de 700 gramas no mínimo por semana, tá? Então, no mínimo, tem gente que perde 2 quilos, tem gente que perde 2,5 kg, tem quem em uma semana elimine 3 quilos, existe isso. Mas o que vai dizer se essa perda de peso está sendo saudável ou não, se o paciente está sendo disciplinado no plano alimentar e no estilo de vida, além do medicamento, é a bioimpedância. Então, ela vai dizer se está perdendo massa muscular ou não, né? E aí, a gente tem aquela conversa. Como é que está o intestino? Porque ele pode gerar uma constipação. E aí, eu e a doutora Lorena controlamos esses efeitos colaterais se existirem. É raro, mas pode existir. Sim. E aí, eu controlo através da suplementação e, se necessário, a doutora Lorena entra com medicamento. E assim a gente está tendo resultados incríveis. Já teve aqui na clínica menos 15, então, para uma pessoa super obesa, que ainda vai caminhar com a gente tem resultados, toda semana a gente tem resultado maravilhoso. Eu ia te perguntar, como você falou agora menos 15, já estava com uma pergunta na ponta da língua, que foi uma também das primeiras que chegou pra gente, é que a gente tem visto relatos de pessoas perdendo 15, 20, muito peso mensal. A gente entende que com vocês, ela está fazendo esse acompanhamento. Então, é mais uma vez importante vocês entenderem que a quantidade de peso que perde não é tão importante diante do tratamento que você está fazendo. Se você está se alimentando bem, se você tem essa gordura, foi o que eu entendi, né? Se a pessoa tem essa gordura, ela vai eliminar. Tá? Porque a gente quer eliminar, a gente não quer perder. Não quero achar, não quero achar de novo. Some para sempre. Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente tem visto muito na internet, na rede social, que é porque minha amiga perdeu 20 quilos tomando num mês. Mas aí as pessoas estão começando a ficar píssicas, que elas não estão perdendo. E como elas não estão tomando com acompanhamento, então elas não estão entendendo o que está acontecendo no corpo. Pois é, eu posso afirmar que, assim, mais da metade dos casos das pessoas que perdem muito rápido não foi um peso saudável. Não foi mesmo, tá? Então, ele perdeu tudo junto. Perdeu tudo. Músculo, osso, tudo. Foi embora tudo. Foi embora tudo. Então, assim, não é interessante uma perda muito acelerada, mesmo no uso da Tirzepatida. E tem que ter um monitoramento, né? Que aqui a gente faz semanalmente, né? A gente liga a balança de 15 em 15 para ver a composição, mas toda a conversa de sintomas é feito semanalmente. Então, sim, isso eu acho que é o controle que precisa ser feito frente ao uso de um medicamento tão potente. Agora eu vou fazer um bate-bola rapidinho com elas. Doutora Lorena, bebida alcoólica Tirzepatida? Jamais. Não, totalmente contraindicado. Mas eu tomo um vinhozinho no final de semana. Então, durante o tratamento não é o ideal. E também você vai ver que a Tirzepatida ela é usada em compulsões, como eu te disse, em alcoolismo,
Pacientes fumantes também procuram a gente para tratar. Então, assim, você vai ver que a compulsão ela diminui. Então, o paciente também não vai ter essa vontade de beber. O paciente mesmo não vai conseguir ingerir. Quem era acostumado a tomar, às vezes, uma garrafa de vinho, no máximo vai começar a tomar um pouquinho. Ele mesmo... E o próprio corpo ele vai dar uma náuseazinha. Você vai ver que o seu corpo vai sinalizar para você e você não vai conseguir ter aquele prazer, aquela necessidade de tomar aquela quantidade de álcool, entendeu? Jejum e tirzepatida, doutora Lorena? Vou passar para a Fernanda, que ela é especialista. Depende. O jejum é uma questão, assim, é uma incógnita, porque quem nunca fez jejum vai passar mal, vai dar ruim, vai cair, vai... Mas quem já está adaptado metabolicamente pode ter um resultado legal. Agora, quando a gente fala de jejum, não importa o tempo de jejum, o que importa é o que você faz na sua janela de alimentação. Porque o jejum pode te desnutrir, você não está comendo, né? Então, assim, a resposta é um depende do que se está comendo na janela de alimentação para ver se está sendo suficiente e se você está adaptado a fazer o mesmo. E se você tem reserva também, né? E, gente, jejum, a gente abre o jejum com café, com uma proteína, né? Com alguma coisa assim, não é com pão. Exatamente. Na chapa, cheio de manteiga. Doutora Lorena, então vou voltar para você. Não sinto sede. Então, com o tratamento, mesmo sem a tirzepatida, né? Todos nós teríamos que beber, em média, aí, dependendo da massa corporal, de 2 a 2,5 litros de água, de ingesta hídrica, né? Na tirzepatida, isso aumenta muito, essa necessidade. Tem que beber água, tem que ingerir. Por quê? Para hidratar o corpo, para evitar a desidratação. E a gente é movido a água, né, nosso corpo. Então, a gente tem que beber, tem que se hidratar. Ainda mais nesse calor, né, de Tô mês de te janeiro. perguntando isso porque a gente teve um caso, não me lembro em que lugar do país, que uma pessoa foi hospitalizada por desidratação. A pessoa tomando o medicamento clandestino, né? Parou no hospital, porque tá com uma desidratação, tá? Não me recordo se chegou aí a óbito ou se já teve alta normalmente. Mas a pessoa deu entrada no hospital com 0 de líquido no corpo. O que aconteceu? Isso foi notificado, né, nos telejornais, a gente observou. O que acontece? O tirzepatida em si, ele não causa desidratação, mas ele pode gerar em pessoas que não estão com acompanhamento médico, por exemplo, faz uma ingesta de gordura excessiva, uma alimentação totalmente irregular, né, de carboidrato, sabe, libação mesmo, de muita comida, porcaria que a gente chama, do popular. E aí ela vai ter um quadro de diarreia, um quadro de vômito. Independente da medicação, toda pessoa com vômito e diarreia incoercível, que não melhore com medicamento e com a dieta, ela tem necessidade de ir para o hospital, fazer uma hidratação venosa e tomar um medicamento. E verificar se esse sintoma não é nada infeccioso. Que aí um leigo não vai saber identificar. A gente, como médico, consegue detectar e entrar com a medicação antes de culminar numa desidratação grave. Porque uma desidratação grave, que foi o caso que ocorreu, ela pode levar a uma PCR. O que é isso? Uma parada cardiorrespiratória. Pode. Tanto que a desidratação é perigosíssima em crianças e em idosos, porque eles desidratam muito rápido, em qualquer momento da vida. Porque ela vai desidratar. E a desidratação ela pode levar a essas fatalidades. Então, por que o tratamento é importante ter um acompanhamento médico? Porque o médico ele vai avaliar, ele vai ficar no WhatsApp ali a semana toda. Você começou com uma diarreia, você sinaliza, foi um episódio de vômito, ok. Tá incorrigível, você entra com a medicação. Não melhorou, você sinaliza o hospital. Não melhorou de jeito nenhum, aí tem que investigar, entrar com antibiótico. Então, assim, o problema não é a medicação, o problema é o uso indevido e o não tratamento que a colega já especificou das possíveis adversidades que podem vir do uso, entendeu? Então, tem que ter parcimônia, às vezes a dose também. Já aconteceu pessoas deram entrada aqui no nosso hospital da cidade que compraram caneta não sei como, e em vez de aplicar a dose necessária, começar com 2,5, aplicaram simplesmente a ampola inteira. Não estou falando da caneta, aquela ampola de 60 miligramas. Gente, óbvio, a pessoa já estava sem comer. Né? A pessoa fez uma hipoglicemia gravíssima. É óbvio, porque aquilo não tem indicação na literatura. Tem pessoas que aplicaram, em vez de aplicar subcutânea, aplicaram na veia. Gente, então umas coisas absurdas. E detalhe, não tem nota fiscal, não sabe o que está injetando. Essa que o SAMU pegou, que veio a óbito, não foi aqui em Teresópolis, foi na rede nacional. Ela veio a óbito porque ela comprou achando que era tirzepatida, ela comprou insulina. Insulina se aplica subcutânea e ela aplicou endovenosa.
Então, assim, realmente, ela fez uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, o SAMU chegou, mas quando chegou, já não deu tempo. Então, ela não morreu por causa do medicamento, ela morreu por uso indevido, totalmente irregular, né? Então, a gente não quer deixar ninguém com medo, mas eu tive propósito para fazer a pergunta, porque a gente volta a bater na mesma tecla. Por que você vai comprar um negócio que vai mexer com a tua saúde, que você não sabe a procedência? Ah, mas a minha amiga tomou e fez bem. Graças a Deus, ela tá bem. Porque tem muita gente ficando doente, né? Por causa de uso indevido, e tem gente chegando a casos graves. Então, é importante que vocês entendam a necessidade e a importância disso. Doutora Fernanda, posso substituir minha alimentação todinha por whey protein? Pode dizer, Pati? Nem pensar. Mas é muito comum, tá? Que a galera fala, chegou essa pergunta pra mim. É muito comum porque a pessoa perde o interesse. Ela, eu não tô conseguindo comer ovo, eu olho pra carne também, não tenho interesse. Então eu posso ficar só de whey? Não, porque o whey é só proteína. E a gente precisa de vitamina, de mineral. Dentre eles, vitamina A, E, K, D, enfim, inúmeras vitaminas, inúmeros minerais. E você vai entrar em desnutrição, vai perder osso, vai perder músculo, vai perder cabelo, unha e vai ter aquele emagrecimento pelancudo. Ninguém quer isso. Sim. A última pergunta pra gente terminar esse programa de hoje. A gente sabe que existem doses, né? Isso. As pessoas estão muito ansiosas para tomar aquela dose máxima, como você relatou, doutora, de colocar uma quantidade maior por falta de conhecimento. Mas tem muita gente falando, eu comecei com, por exemplo, 2,5, mas com 2 semanas não funcionou, fui para 5. É grave? Eu acho que sim, eu vou passar para a doutora Lorena, mas a gente vê vários, até profissionais aqui na cidade, que eles já usam com protocolo engessado. A gente não faz isso aqui. O protocolo engessado a 1 mês de 2,5, chegou no segundo mês, a gente já faz o escalonamento para 5. A gente não trabalha. A gente trabalha com resultado. Na ausência de resultado, a gente segura, a gente tenta entender o que está acontecendo com o paciente para ver se de repente, uma resistência insulínica, qual é o que está travando ele ali. Porque às vezes sai até muito mais caro para o paciente aumentar a dose e não é o aumento da dose que vai fazer o resultado, sabe? E a gente já teve muita evolução aqui, né? A doutora Lorena entra com medicamento, eu entro com suplemento, que às vezes é deficiência de nutriente, e a gente já tem o resultado. O que a colega está falando, a gente já tem pacientes nossos, né, que chegam aqui, às vezes não está perdendo peso. Aí faz a biopedância, vê que está com uma retenção hídrica muito grande. Então, não tem por que aumentar a dose. A gente ajusta, no caso a colega, ajusta a dieta. A gente passa, se for o caso, um diurético, se a pessoa tiver necessidade, né? Isso que eu estou falando, gente, não é para vocês chegarem em casa comprando remédio. Sim. Tem que ver a necessidade de cada pessoa. Por exemplo, paciente que às vezes tem uma resistência insulínica, não está respondendo bem, você entra com medicamento, bioral, um comprimido que vai associar, medicamento associado. Paciente muito ansioso. A gente tem uma paciente aqui que tem um grau de ansiedade assim absurda. Então a gente associou o medicamento com o ansiolítico. Que aí ela melhorou, depressões graves, que a pessoa às vezes está muito deprimida e tem que come assim com raiva, sabe, por comer. Então a gente associa o medicamento, então não tem por que ajustar a dose. É o que a gente fala. O medicamento ele vem como se fosse uma muleta, quando você quebra uma perna. Ele vem para te ajudar naquele processo. Por quê? É muito gratificante você aplicar um medicamento, passar 2 semanas e perder 2 quilos. Poxa, todo mundo gosta. Ou em 1 mês você perder 6 quilos, 8 quilos. Ninguém às vezes consegue fazer isso, seguir a dieta. E com a medicação você consegue seguir. Então isso dá um alívio, o paciente consegue ter aquele ânimo de prosseguir. Mas como a colega falou, a gente tem que ter parcimônia. É um medicamento novo, que está novo no mercado, tem vários estudos, não tem tantos efeitos colaterais graves, mas é um medicamento, então tem que ser tratado com ética, com respeito e com responsabilidade. Né? Foi ótimo, acabou. Gente, a gente tem mais um monte de coisa para responder vocês. Eu vou chamá-las novamente aqui no Papo para tirar mais dúvidas de vocês. Então, tem dúvida? Manda pra gente. Pode mandar pro direct delas também, da doutora Lorena, da doutora Fernanda, porque elas vão esclarecer tudo e a gente está aqui para ajudar você. A gente quer todo mundo saudável, magro, bonito, mas saudável. Né? Obrigada e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo Papo com a Fê. Fica aí.
Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na Rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Fala galera, eu sou o Eduardo da Quantum Automóveis do Brasil. Quero trazer para você, amigo e cliente, uma dica super importante que tem a ver com o pneu do seu veículo. Tem 3 critérios que o Inmetro exige para que você tenha uma durabilidade, uma eficiência e uma segurança melhor. Número 1, fala sobre eficiência. Vai de A a G, sendo que A, o seu combustível, você vai ter uma durabilidade de consumo melhor no seu combustível, e sendo que G, o consumo será muito mais alto. Segunda opção, fala sobre segurança, a aderência do seu veículo em tempos de chuva, que vai também de A a G, sendo que A a eficiência maior e sendo que G a eficiência muito menor. E a terceira fala sobre meio ambiente, onde o seu pneu vai fazer mais barulho ou menos barulho, para quem está fora do veículo e quem está dentro do veículo também. Então são 3 características que vem no seu pneu, vem na etiqueta do seu veículo, para você ter aí um consumo melhor, uma durabilidade melhor e também trabalhar em qualidade com o meio ambiente.